Glória a Deus. Diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusar em juízo. E esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça de que de mim procede, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí: nenhuma arma contra ti prosperará. Fala para ele. Você já teve oportunidade de declarar uma palavra de vida para esse irmão nessa noite, amém? Nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta forjada contra você prosperará. Aleluia. A arma forjada aqui, né, a ferramenta forjada, dependendo do texto que você tiver aí, pode ser os ataques, pode ser intenções malignas, pode ser injustiças planejadas, né? E no caso de hoje, eu vou utilizar esse texto bíblico para a gente como se fossem ambientes hostis ou até ameaças do maligno contra a nossa vida. Então, toda arma forjada contra ti não prosperará. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quem viu lá no grupo teve um spoiler, né? Um pouco de um spoiler do tema do sermão, que é crescendo em ambientes adversos. Eu não sei quem viu no grupo, coloquei até uma imagem, né, de uma florzinha no meio de um deserto árido, né, e uma flor nascendo aqui em meio a esse ambiente totalmente adverso. E eu queria falar um pouco com você, conversar um pouco contigo sobre muitos ambientes adversos que nós passamos ou vivemos, porém nós não podemos parar de crescer, nós não podemos parar de frutificar, nós não podemos parar de avançar, mesmo em meio a esses ambientes. Talvez se eu colocasse essa imagem aqui no telão, ela por si só falaria todo o sermão, né? Porque uma flor crescendo no deserto, aí a gente começaria aqui, né? O irmão, se fosse no Casa Vida Academy, né? O que é essa flor aqui? O que é esse deserto? E a gente começaria a conversar e falar sobre isso. Mas o que significaria esse não prosperará também? Nós temos esse texto dessa arma, essa ferramenta, essa arma forjada contra nós, e esse não prosperará. É que poderão existir, poderão tentar, mas não terá o efeito final. Não fala que toda arma contra ti não vai tentar. Não, ela vai tentar. Só que ela não vai conseguir. Glória a Deus. Outra questão aqui importante nesse texto, além de toda arma forjada, toda ferramenta, toda língua que se levantar contra ti em juízo. Olha para quem está do seu lado aí, vê se tem língua levantando contra ele, contra ela. Eita ferro, meu Deus do céu. Tem língua levantando contra ele, contra ela? Vê se está saindo aí. Não está não, né? Está saindo pela boca aí a língua do irmão, da irmã, não. Misericórdia. Né? Não, não. Mas toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, não vai entrar pela nossa vida para trazer derrota. Toda língua que vier contra nós, como diz, né, vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro, porque não vai trazer um solo fértil dentro de nós com essas línguas apontadas contra nós. E a herança dos servos, nós vamos falar no final, que é um direito espiritual de todos aqueles que agora já não são mais servos, mas são chamados filhos de Deus. Por isso, uma introdução para a gente é que nós não podemos ser vítima do ambiente em que vivemos. Nós não podemos ser uma vítima da sociedade. Nós não podemos encarnar esse coração de eu só não cresço porque o lugar em que eu estou não me ajuda. Eu só não cresço porque ninguém me apoia. Alguém já ouviu essas palavras?
Minha família não me impulsiona, é por isso que eu não consigo. Onde eu vivo, nada muda, por isso que eu estou assim. Se eu tivesse em outro lugar, a minha vida seria outra. Alguém já ouviu isso? Já ouviram isso? Mas a Bíblia mostra muitas vezes o contrário, e é isso que nós vamos estudar hoje. É gente florescendo em meio ao deserto. É gente sendo exaltada em prisões. É gente sendo levantada dentro de impérios idólatras. É gente sendo usada por Deus em ambiente contrário e vivendo o propósito onde as pessoas acreditavam que era impossível viver o propósito de Deus. Por isso que o tema desse sermão, né, se a gente pudesse dar um tema, seria crescendo em ambientes adversos, porque nem sempre o ambiente vai estar propício para você levantar a sua mão e falar: olha que delícia, que paz maravilhosa, e eu vou adorar ao Senhor. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque não é o ambiente que vai te definir. Porque não é o ambiente ao seu redor que define quem é você, mas o Deus que habita dentro de você é quem te define e diz quem você é. Você pode estar no meio do deserto, mas você pode estar florescendo em nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Como dizia minha mãe, quando a gente era adolescente, né? Não se deixa influenciar, né? Mas influencie outros ao seu redor. Ou meu avô, passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Seja nos ambientes em que vivemos, muitas vezes nós nem conseguimos escolher esses ambientes. É ou não é verdade? Porque não tem jeito muitas vezes. Às vezes você cai num trabalho, numa sessão, ou seja, num local ali específico, que não tem como você sair dali. E aí? Quem é você naquele ambiente? Você cai na sua família muitas vezes, em até uma família que você não escolheu para estar. Não é verdade? E você ouve uma coisa, ouve outra, ouve aquilo. Eu conheço um amigo meu que ele é o único da casa dele, cristão. Imagina o almoço, o jantar dessa família, né, o pastor Luiz? E ele tem que se demonstrar diferente e crescer como aquela flor até nesse ambiente. Por isso, José, ele cresceu no poço, no cativeiro e na prisão. José viveu por volta de 1700 antes de Cristo, numa época onde existia os patriarcas. Quando a gente estuda a história do povo de Israel, a gente tem essas linhagens, né? E a linhagem de José é a linhagem dos patriarcas, linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. E eu queria que você percebesse de onde ele nasceu e onde que ele foi parar. Nasceu num berço abençoado, né? As 12 tribos ali, abençoadas. Nasceu num lugar onde o pai o amava muito. A gente vê quando entrega aquela túnica. Cadê o Benjamim? Ainda não chegou, né? Mas o Caio falou que a história de José é... Não o Benjamim aqui, né? Mas o Benjamim daqui, da igreja. Mas o Caio disse que Benjamim já sabe. José, o sonhador. Quando ele passava, olhavam para ele e falavam o quê? Ih, lá vai o sonhador. Como se fosse um deboche. E isso vinha de dentro da sua própria casa. Por isso, eu quero que você perceba, o ambiente que José estava, inicialmente, não foi um ambiente que ele escolheu. Coisa que adolescente gosta de falar, né? Eu não pedi para nascer aqui. Eu não pedi para escolher minha família, né? Pastor Pérez, quando está pregando, fala isso. Eu não pedi para nascer, né? O adolescente, geralmente ele fala isso. E aqui nós podemos ver José, que ele caiu aqui. Deus aprove Deus dele estar aqui nessa família.
E até então, uma família abençoada, um pai que amava o seu filho. Mas nós vemos que ele foi enviado para o Egito, por inveja dos seus próprios irmãos. Hoje eu queria que você se colocasse no lugar de muita gente que eu vou falar aqui. Imagina você traído pelos seus próprios irmãos, indo parar no Egito, cultura idólatra, política opressora, sistema de castas muito rígido, onde, por exemplo, um estrangeiro era totalmente desprezado. Ou seja, o ambiente que José saiu e onde que ele foi parar era totalmente diferente do que ele estava acostumado. Seja dentro de um poço, seja levantando e indo para o cativeiro, seja lá na prisão, quando ele foi colocado na prisão por um crime que não havia cometido, qual foi a posição de José e qual foi o ambiente em que ele estava. E eu me coloco nessa posição, só eu, você também se coloca nessa posição. Cara, me traiu, eles vão ver só. Eles me traíram, me colocaram dentro de um poço, né? Oi? Deus vai fazer a justiça. A minha vitória tem sabor de mel, Michele. Eu vou me vingar desses caras. De repente, foi parar na casa de Potifar. E o que ele fez? Ele se destacou. Honrou ao Senhor. Continuou trabalhando firme para a glória de Deus. Ao ponto de se destacar em meio aos outros que estavam ao redor. Ao ponto de ser chamado para cuidar dali da casa daquele governador. Ao ponto de fazer a diferença naquele lugar. E ele foi parar na prisão. Aí você pensa, né? Podia piorar, não? Qual era a posição de José? Mas eu não fiz nada, foi injustiça. Aquela mulher que quis me acusar. Mas a Bíblia vai falar que ele foi um administrador até mesmo do próprio cárcere, da própria prisão. E dentro da prisão ele continuou o quê? Sonhar. Se ele sonhava na casa dos pais, ele continuou sonhando dentro da prisão. Porque o ambiente não mudou José, mas ele fez a diferença onde que ele estava. A Bíblia diz assim, ó, em Gênesis 39, 2, se estiver comigo aí. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Só explicar aos irmãos a questão do telão. A live está com ruído, né? As gravações elas estão com ruído por conta do cabo HDMI que vem para cá. A gente vai resolver essa semana, mas até então os irmãos vão ter que trazer a Bíblia, né? Puxa. Quem traz, traz, mas quem não traz, eu sei que o telão faz uma falta, bastante falta, né? Mas a gente vai estar resolvendo em nome de Jesus essa semana, então enquanto estiver na palavra, só para não ter aqueles ruídos na gravação, tá? Diz assim, e o Senhor era com José. Olha aqui, pensa em tudo que ele passou, tá? Os adolescentes aí, o pessoal, preste atenção, tudo que eu acabei de falar que ele passou. E olha o que aconteceu com ele. E foi varão próspero. Gênesis 39, 2. E estava na casa do Senhor egípcio. E viu o seu Senhor, que o Senhor era com ele. Repare aí que tem Senhor e Senhor. Um Senhor está minúsculo e o Senhor está maiúsculo. E viu o seu Senhor, que o Senhor era com ele. E que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque José ele estava em três situações de ambientes muito diferentes. O poço, a rejeição dos irmãos, a casa de Potifar,
a injustiça que ele viveu e a prisão onde ele se sentia esquecido por Deus e até mesmo pelo seu próprio Senhor, entre aspas, aí o Senhor com letra minúscula. Mas o Senhor, com letra maiúscula, sabia quem era José e que ele estaria com ele. Por isso não te importa onde colocaram, levante sua mão e diga: não importa onde me colocaram, repita comigo, não importa onde me colocaram, importa quem está comigo e quem me colocou naquele lugar. Não importa quem estava te colocando a mão em risco, colocando o dedo, te acusando, o que importa é quem vai estar contigo naquele lugar, fazendo a diferença, porque esses ambientes não vão te mudar, mas Deus está contigo para te fazer a diferença e fazer a diferença nesse ambiente. Glória a Deus. Outro exemplo que eu trouxe para a gente, Daniel. Ele prosperou em meio à Babilônia. Muito próximo às duas histórias, né? Daniel, ele foi levado pelo cativeiro na Babilônia, quando houve a deportação de Jerusalém, em 605 a.C. O que era o Império Babilônico? Era um império mais poderoso da época, extremamente idólatra. Babilônia, primeiro ano do ensino médio, ou então o pessoal aí podia falar aqui, né, quem é Babilônia, um adolescente, né? Já passou por isso? Quem acha que sim, levanta a mão. Um adolescente para falar sobre a Babilônia, Império Babilônico? Não? Não, então não. Eles abaixaram a cabeça, não sei porquê. O império poderoso da época, idólatra, cheio de práticas pagãs, uma cultura sexual, política e religiosa contrária à fé do povo hebreu. Então, oposto aos valores hebraicos. Por isso, nós podemos ver que Daniel, ele podia muito bem aderir a esses valores, até porque foi dominado. Então, como muitos desses povos, do povo hebreu, quando foi dominado, aderia a valores e pagãos. Mas quem foi Daniel no meio desse povo? A Bíblia diz, Daniel 1:8, Daniel, porém, assentou seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. 6:3 diz assim, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O pessoal que fez o jejum de Daniel aí, vai se lembrar bem dessa palavra. Nem o manjar, nem a comida que era ofertada pelo rei, Daniel queria tocar, porque ele era diferente de tudo aquilo que o reino propagava. Quem somos nós quando o ambiente ao redor não nos define? Quem somos nós quando o ambiente ao nosso redor ditam as regras? O que nós fazemos? Somos levados? Mas o ambiente que, não sei se já aconteceu com você, um ambiente de murmuração, um ambiente onde todo mundo começa, daqui a pouco você se pega falando mal do chefe junto com todo mundo. Um ambiente onde as pessoas falam muito palavrão, daqui a pouco, eita, soltou junto com o pessoal. Um ambiente de maledicência, daqui a pouco você também começa a ser influenciado pelo ambiente ao seu redor, à sua volta. Por isso somos chamados a sermos diferentes, ao ponto de, assim como Daniel, se distinguiu até dos presidentes e dos príncipes, porque havia um espírito excelente com ele. E eu quero ter esse espírito excelente comigo, eu quero ter o Espírito de Deus comigo, eu não quero ser influenciado pelo reino que está ao meu redor, mas sim pelo Espírito Santo que está comigo.
e se for preciso, não comer o manjar desse rei, que seja. Tanto que até quem não comeu se diferenciou depois pela força. Falando, que dieta é esse que esses caras fizeram? Que se destacaram. Que se destacaram tanto. Próximo exemplo que eu trouxe para a gente é Esther. Nesse caso, olha que legal, olha aí. Esther, ela era órfã, estrangeira e uma mulher sem linhagem real. O reinado foi por volta do século 480, o rei Assuero, Xerxes I. A Pérsia era o império onde não tinha nenhum direito, zero voz política e zero valor social. Ou seja, o ambiente dizia para Esther, você não faz parte disso aqui. Mas Deus fala para Esther, eu te coloquei exatamente aí. Eu não sei se você já pensou isso. O que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo nesse ambiente? Esse trabalho, essas pessoas que estão ao meu redor, essa rua, essa família, esse grupo de WhatsApp. O que eu estou fazendo aqui? Essas amizades. Galera na escola e os adolescentes também, eu botei outro dia lá a célula para incentivá-los dentro da escola, né? Mesmo não podendo levar a Bíblia, né? Alguns aqui, algumas escolas não podem, mas quem somos nós diante daquela sociedade? Esther, ela fez a diferença dentro de um palácio de um reino pagão, onde seria impossível, um ambiente limitado, onde mulher não podia nem sequer falar. Então, Esther 2,17 vai falar, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela achou graça e benevolência diante dele, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça. Por isso, o que Deus colocou dentro de você é maior do que o ambiente ao seu redor, porque se Ele te chamou, Ele vai cumprir a promessa em sua vida. Por isso não se questione de o que eu estou fazendo aqui, mas sim o que Deus quer de mim nesse lugar. Não se questione o que essa galera está ao meu redor, eles não são dignos da minha presença. Mas sim, o que eu posso fazer para ser usado por Deus para essas pessoas ao meu redor? Quem está comigo, dê uma glória a Deus. Assim como essa flor que nasceu no asfalto, nasceu no deserto, em meio a um sol quente, seco, um clima seco, onde não poderia ter vida, mas às vezes a gente vê nascendo uma planta. Eu não sei quem já viu, às vezes, em meio às rochas, né? Em meio às pedras, nasce uma planta, uma flor, onde você fala que não tem solo fértil, não tem nada ali que faça ela crescer, e de repente você vê saindo da rocha uma planta. Porque a vida dela, a vida que está nela é maior do que o ambiente. Próximo ponto é, a palavra humana não cancela a palavra divina. Acho que isso é muito importante, porque muitas vezes nós aceitamos e ouvimos mais a voz dos outros do que a própria voz de Deus dentro de nós. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já duvidou do seu chamado, já duvidou de quem é Deus na sua vida, já duvidou até mesmo do que você é diante de Deus, porque outro falou o que você é. Isso acontece com frequência, porque eu lido muitas vezes com muito jovens na escola, né? Então, fulano falou isso, fulano falou aquilo, meus pais disseram isso, meus filhos, meus primos disseram isso, porque eu sou filho isso, eu sou filho daquilo.
E muitas vezes nós ouvimos coisas que nos impactam. Quantos aqui não ouviram e não nossos ouvidos não ouvem só coisas boas, não é verdade? Você é isso, você é aquilo. Você não vai conseguir. Desiste. Isaías 54:17 vai falar que toda língua que se levantar contra juízo, não te condenarás. Por quê? Existem palavras que tentam diminuir a nossa fé, roubar a nossa visão, matar os nossos sonhos, mas você tem a autoridade de jogar essas palavras por terra em nome de Jesus e viver a palavra de Deus nos seus ouvidos. Quem nunca ouviu aqui que não ia conseguir, que não era suficiente? Quem nunca ouviu aqui? Ó, desiste, isso aí não é para você, não é verdade? Não é para você. Ainda mais quando eu assemelho um desafio, né, de aprender um instrumento, né? É um desafio. Os dedos doem, os calos ficam, né? E você olha e fala: meu Deus do céu, isso não é para mim não, né? Quando a gente começou, quando comecei a tocar, o violão era até maior do que minha mão. O rapaz que me ensinava, o Lucas, né? Ele pegava o violão e faz assim, cara. Aí pegava o braço do violão, fazia assim para alongar meus dedos, né? Para você conseguir ter uma abertura de mão maior. O violão daquele de nylon grande, para conseguir abrir a mão, doía. Os dedos, não sei quem já aprendeu a tocar violão aqui, ou pelo menos tentou. Como é que fica a ponta dos dedos? Fica até dormente, né? Fica até calejada, né? E você fala: meu Deus do céu, não vou conseguir terminar isso não. Muito difícil. E com o tempo, com a prática, a gente vai conseguindo. É como o Ministério da Palavra que a gente está estudando no Casa Vida Academy. Pregar e estar aqui em cima, eu creio que é um desafio para todos os pastores. Amém, pastores? É um desafio para todos nós. O tremor, para todos nós, é um desafio. Falar sobre a palavra de Deus aqui em cima é um desafio para todos nós. E até dar aula na escola é um desafio para mim, que sou tímido. Então, sempre temos desafios. Chegar aqui em cima e falar 10, 20, 30 minutos é um desafio para mim. E se eu ouvisse tudo que eu ouvi para tentar me desanimar de eu não estar aqui, a gente paralisa no primeiro passo. E se eu ouvisse até mesmo as vozes do meu coração. Meu pai me colocava para pregar e realmente ele me avisava com antecedência, né? E eu falava: pai, me avisa antes, pelo menos. Aí tá bom, 1 mês de antecedência, tá bom, tá marcado. Chegava 1 mês, eu sou um cara que gosta de fazer tudo com muita antecedência, né, cara? Não, eu geralmente eu faço as coisas em cima da hora, mas quando chegava na semana, ó, meu pai, ó, você vai pregar, hein? Eu falei: não vou não. Ó, você vai falar, não, nem preparei. Não, mas você vai. E às vezes, tadinho, o pessoal lá da freguesia ouvia ali os 10, 15 minutos que eu tinha, os 5 para falar. E glória a Deus, Deus vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Mas eu me lembro até hoje que uma irmã, né? Uma irmã chegou para mim e eu preguei ali meus 5, 10 minutos. Ela falou: olha, Deus continue te usando. Deus falou muito comigo nessa noite. Eu falei: tem certeza? Não, tô brincando, não falei não. Mas eu fiquei questionando: caramba,
E é o que o Ministério da Palavra do Casa e Vida Academy tem para nós. Não somos nós que fazemos. E glória a Deus pela vida do meu pai, que sempre me instruiu isso. Não somos nós que estamos falando dentro do seu coração, os pastores que estão aqui. É o Espírito Santo que nos usa para falar da palavra dele e chega até o seu coração. Por isso que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos apenas homens e mulheres que somos usados por Deus para transmitir essa mensagem de um Deus que falou conosco. Por isso, assim como ouvimos coisas positivas, as coisas negativas, elas vêm também. E às vezes vem com dureza. Porque assim como palavras positivas vêm quando você acha que deu ruim, porque foi o Espírito Santo de Deus fez, às vezes você faz uma coisa boa, algo que você fala, caramba, arrasei. E alguém chega para você e fala, não entendi nada. Não sei se já aconteceu contigo. Você fala, caramba, olha, fiz uma coxinha, Lu, que eu arrasei. Aí fala, esse troço tá ruim, azedo. Porque não é pela nossa força, é pela força de Deus que existe em nós. Por isso Davi, ele venceu palavras antes de vencer gigantes. Percebe o ambiente de Davi. Olha o ambiente que Davi estava. Ele era o mais novo entre os oito irmãos, vivia em Belém durante o período dos juízes, num tempo de guerra constante contra os filisteus. O ambiente militar não favorecia um pastor, que era Davi. Ele era jovem e sem experiência bélica. Vai se colocando na posição de Davi aí. Eu gosto, quando eu estou lendo o texto bíblico, eu gosto de me sentir aqui como personagem, né? Até quando leio outras coisas. Ele era jovem, sem experiência e tinha um problema gigante na sua frente. E o nome desse gigante era as palavras. Eram as palavras, não era Golias. Por quê? Porque 1 Samuel 17, eu quero que você esteja comigo aqui, o irmão dele vai olhar para ele e vai falar, ei, o que você está fazendo aqui, Davi? Por que você deixou aquelas ovelhas no deserto? Eu bem que conheço a tua presunção e maldade no teu coração. Desceste aqui apenas para ver a batalha. Ou seja, a palavra daquele irmão era, você é orgulhoso, você é curioso, você não tem capacidade de estar aqui. Eu não sei se você percebeu nessa história, mas Davi vai vencer os desafios das palavras e do ambiente que ele estava também. Ei, Davi, o que você está fazendo aqui? Aqui é para guerreiro, não é para pastor de ovelha, não. Mete o pé, vai tocar tua harpa para lá. Quem era Davi? Até mesmo quando Saul encontra Davi, o que Saul vai dizer? Ó, Davi, você não pode lutar com esse gigante não, você não vai conseguir lutar contra ele. Até Golias, quando olha para Davi, o que ele vai falar? Eu sou cachorro por acaso para vocês me mandarem alguém vir com pau e pedra contra mim? Ou seja, Davi foi rejeitado por todos aqueles que estavam ao teu redor. Percebeu isso? Davi foi rejeitado pela sua família, foi rejeitado pelos próprios irmãos ali, no caso, né? Foi rejeitado por Samuel, foi rejeitado pelo próprio inimigo. Ele tinha tudo para fechar os braços e falar, magoei. Estão falando mal de mim. Falaram que, né, Golias me chamou de cachorro. Não, Golias me chamou de enxotador de cachorro, para vir com pau e pedra para ele. Meu irmão falou que eu sou curioso. E eu te pergunto, as palavras que estão vindo com você, elas estão te definindo?
as palavras que vêm ao teu ouvido, o que dizem que você é, se você é curioso, se você é orgulhoso, que você não tem capacidade, que você não pode lutar contra o gigante, isso está te definindo. Sabe por quê? Tem muita gente saindo do ambiente da igreja porque ouve palavras que definem quem elas são, só que se esquecem do Deus Todo-Poderoso que fala quem ela é. Eu não sei se você já reparou, você já saiu por aí por fora, já deu uma voltinha, não precisa ir muito longe, e perguntou às pessoas que estão desviadas por que elas saíram da igreja? O problema delas não são o relacionamento delas com Deus. Já reparou isso? A maioria das pessoas que eu conheço não foi relacionamento com Deus. Não, é que eu estava orando e Deus... Não, não foi. O maior problema das pessoas que se desviam do caminho do Senhor é um relacionamento dela com os irmãos ao seu redor. Por isso que eu falo e atento a voz para a igreja de que as palavras que entram aos nossos ouvidos não podem nos definir. As palavras ao nosso redor não definem o nosso caráter. Quem define quem nós somos é o Senhor Todo-Poderoso. Mas aí a Lene olhou para mim e falou que eu estava de azul. Vou falar, Lene, que pena, não gosto de azul, Deus abençoe, beijo grande, tchau, tchau. Mas eu entrei, pastor Ulisses falou que não, mas eu não vou conseguir. Poxa, pastor Ulisses, Deus está comigo, não fala assim comigo não, poxa. É o relacionamento, é o cuidado, é o conversar. Mas muita gente tem se perdido, e não falo de perdido da Casa e Vida, perdido da Batista, tem se perdido dos caminhos do Senhor por causa de relacionamento interpessoal com as pessoas ao seu redor. E se esquece da voz de Deus quando tem se atentado para a voz humana ao seu redor. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Você vence a voz ao seu redor. Por exemplo, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente tem Ana, que eu falei nas 24 horas de adoração, que Ana venceu a humilhação de Penina. Vocês lembram de Ana? Todos lembram? Dê um glória a Deus aí, se você lembra. Amém? Ana, ela não podia ter filhos, era estéril, né? Esse texto vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel 1, 6. E a Bíblia vai ser enfática em quem era Penina. Era um tempo onde poderia ter mais de uma esposa, né? Por isso, Penina era uma outra esposa de Eucana, e ela tinha filhos. Só que Ana era outra esposa e não podia ter filhos. Você sabe o que era ter filhos nessa época? Era ter herdeiros, continuar a linhagem. Inclusive, uma mulher que não tivesse filhos, né? Ela poderia até ser devolvida. Então, eram outros tempos, era um outro ambiente. A esterilidade, inclusive, era vista como maldição. Só para vocês terem uma ideia. Então, o ambiente que está vivendo não é hoje, em 2025, onde a gente, né, vê famílias que escolhem não ter filhos. Não. Ter filho era continuar a linhagem daquela família. Por isso era muito importante. Hoje que a gente vê, né, o ambiente, muitas famílias escolhem não ter filhos, né? Outras escolhem ter mais, 1, 2, 3, né? Dona Edinalda aí, quanto, Dona Edinalda? 8 filhos, aí que benção. Glória a Deus por isso. Vou chegar lá. Aí, Carla. A Carla tem que dar a resposta lá para a médica, né? Se vai ligar ou se não vai ligar, né? Ligação, fecha. Ou não, né? Fecha os 8 logo, né, Dona Edinalda? Foi benção, né, Dona Edinalda? Dona Edinalda fala que botava a bacia, né, Dona Edinalda? Porque só, 1, 2, 3, 4.
Come logo na bacia, né, dona Dinalda? Glória a Deus por isso. Aqui, Ana não poderia ter esses filhos. E 1 Samuel 6 vai falar, 1 Samuel 1:6 vai falar que a sua competidora a irritava grandemente para fazer. Tem gente comigo aí? Lê aqui no telão então. Não, brincadeira. Para fazer desanimar, porque o Senhor tinha cessado a sua madre. E assim fazia de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, assim a irritava. Imagina, meu Deus do céu. Toda vez que Ana subia para a casa do Senhor para clamar a Deus por um filho, a outra chegava e falava: tu não vai conseguir, tu não pode ter filho, você não vai conseguir ter filho. Ah, você não tem filho? Eu tenho filho. Você não pode? Eu posso. Ei, eu posso. Você não pode? Eu posso. Imagina o terror que era a cabeça de Ana, falando: eu não posso ter filho, e a palavra diz aqui, né, Almeida vai falar: a minha competidora tem filho e eu não tenho. Como é que pode? E às vezes a gente vive nessa competição em 2025, do outro falando, né? Nossa, agora eu vou longe, hein? Adolescente, vocês conhecem aquele comercial? Eu tenho, você não tem. Não conhece, né? Quem conhece aqui aquele comercial que tinha na época? Era do batom? Eu não lembro se era do batom agora. Eu tenho. Não, era de uma tesoura, eu acho, se eu não me engano. Eu tenho, era um material. Você não tem, eu tenho. Porque a gente vive. Oi? Uma caneta? Ou então daquele comercial do batom. Compre batom. Compre batom. A criança hoje em dia. É tesoura? É tesoura, é material escolar. Eu tenho. Hoje em dia está proibido, inclusive. Ou seja, a gente vive hoje numa competição de pessoas até ao nosso redor falando: você não vai conseguir, eu consegui. Pastor Rodrigo deu um testemunho, né, Pastor Rodrigo? Teu filho não andou ainda? Oh, o meu já vai até na padaria comprar, com 2 anos, né? Ele já foi até na padaria comprar pão. Não, estou brincando, não vai acontecer isso não. Mas foi algo parecido, né? Às vezes a competição, ela é comum no meio entre nós. Até eu vejo lá com crianças pequenas. Oh, você não tem esse celular? Eu tenho esse celular. Às vezes a gente ouve isso no nosso dia a dia. Seja coisas materiais, ou seja coisas espirituais. Tu não recebeu a tua bênção? Não é possível. Você não é mulher de Deus? Tu não vai para a igreja? Ana ia todo ano clamar. Tu não vai todo ano? Que Deus é esse? Alguém já ouviu isso? Meu Deus do céu, irmão. Tu não recebeu a tua bênção? Você é crente e não recebeu a bênção ainda? Só que algumas guerras não é respondendo que a gente vai ganhar ela. Ana nem se atreve a responder Penina, sabe por quê? Ela estava ocupada clamando, louvando e clamando ao Senhor pela bênção que ela podia receber, que era um filho. Senhor, me dá um filho. Se você me der um filho, eu prometo que eu te entrego a ele. Eu prometo que vou te entregar a ele. Senhor, sabe por quê? Ao invés dela perder tempo respondendo Penina, ela estava perdendo tempo orando, clamando e louvando ao Senhor, esperando não uma resposta de Penina, mas esperando uma resposta de Deus. As guerras com algumas pessoas não se vencem com respostas, mas se vencem com oração e jejum. Tem uma ilustração que eu vi essa semana da águia e um outro animal, se eu não me engano era um corvo. A águia, quando ela está voando, às vezes vem um animal para tentar derrubar ela, né? Vem tentar bicar as penas dela, vem tentar machucar ela para descer. Se eu não me engano é um corvo. Então vem até
pousa aqui, começa a bicar ela para fazer, é corvo mesmo? Tenta bicar ela, a águia, para tentar fazer ela cair, para tentar desistir. Só que, quando a águia acontece isso, ela sobe cada vez mais, porque a águia consegue voar em alturas grandiosas. E quanto mais a águia sobe, mais a águia sobe, mais a águia sobe, começa a faltar oxigênio para aquele corvo. E o corvo não consegue voar às alturas que a águia consegue. Por isso, quando ela chega a uma determinada altura, aquele corvo que estava ali é obrigado a descer. Tem pessoas ao nosso redor que a gente não tem que ficar perdendo tempo discutindo, batendo boca, brigando, porque a gente tem que levantar e subir o nível de adoração, de oração, subir o nível daquela conversa e falar: olha, eu não vou contra ti com paus e lanças, mas eu vou contra o Senhor dos Exércitos que está comigo e eu tenho que orar pela tua vida. Elevar o nível. Tudo que a pessoa quer é que você desça no nível dela. Por isso, para de ouvir palavras que estão ao seu redor. Toda voz que levantou contra você vai cair por terra em nome de Jesus. E se você ouviu e pegou isso para você, você não é o que te disseram, você é aquilo que Deus declarou que você é. Você pode dar uma glória a Deus? Vou fazer igual o pastor Ulisses pela manhã, vou pular alguns pontos aqui. Para a gente ir para os tópicos de encerramento, não é a conclusão ainda, tá, irmão? Os irmãos falam que, o pastor fala que está concluindo, não é a conclusão ainda, é o tópico de encerramento. Por isso, depois que eu coloquei aí caramba, eu tenho que ficar ouvindo gente, não tenho que ouvir gente, eu não tenho que ficar no ambiente, eu tenho que entender quem sou eu, quem é Deus na minha vida, como que eu vou crescer então em ambiente adverso? Talvez você deva estar perguntando, né? Se o tema do sermão é crescendo em ambientes adversos, como que eu vou fazer isso, pastor? Primeiro, mantenha o foco no propósito e não no ambiente ao seu redor. Provérbios 4, 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem bem diante de ti. Ponderá a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. O sábio nos ensina: olhe para frente, mantenha a direção, não se distraia com o caos à sua volta, porque o ambiente pode estar nos distraindo. Sem problemas. Quem aqui vive sem problemas? Difícil, né? Quem vive sem nenhum problema aqui é muito difícil. Tem os dia a dia, a gente acaba tendo problema. Alguém vive sem ataque, sem crítica. Por isso, o propósito é a bússola, o propósito é o foco, o norte espiritual. Seguir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva a promessa de Deus para você. Tenha fé, não tenha medo. Deus está contigo. Eu ouvi também, hoje à tarde, uma ilustração muito interessante de um marido que estava brigando com a mulher. Não sei se alguém viu essa, o pastor Douglas pregou sobre isso. Eu estava assistindo e ele falou que nessa ilustração, né, nesse caso, o marido estava brigando com a mulher e de repente ele empurra, a mulher cai e desmaia e ele pega o filho e vai para a sacada, para pular da sacada do prédio. Todo mundo gritando, falando: não pula, não. E o filho falando, né? Papai, não faz isso, não faz isso, não pula. Pai, não faz isso, não pula. Acho que é chuva. E aquele homem foi e pulou com seu filho, se jogou e morreu tanto ele quanto o filho. E o pastor que estava falando dessa mensagem, ele fala:
Nós precisamos ouvir nossos filhos. Porque muitas vezes nós estamos à beira do precipício. E hoje eu entendo muito bem essa passagem por ter o Bento, né, no início. A gente precisa ouvir nossa família. Estar atento à nossa família. Quantos e quantos familiares, quantos e quantos irmãos e irmãs não estão à beira do precipício para pular, para se jogar diante da perdição do pecado, diante das dificuldades do dia a dia, estão prontos a se jogar e desistir do propósito que Deus tem na vida deles. Mas o que está no seu colo, e se ele se jogar, não se joga só ele, mas afunda a casa, a família e o caos generalizado naquele lugar. Eu não sei se você já viu isso, mas uma família estruturada, e eu tenho pessoas próximas, amigos que eu vi isso bem próximo. Uma família bonita, estabilizada, uma família onde você olha e fala, caramba, que bênção. E um tropeço, uma queda, um se jogar do precipício, o filho estava no colo. E foi ele, a família e todo mundo por água abaixo. Talvez você possa estar nessa posição de, pastor Tiago, estou à beira do abismo de desistir e não querer conseguir, não querer prosseguir mais. E eu tenho uma palavra para você e é, não desista. Creia no propósito de Deus que há em você. Não desista, não se jogue, não desanime, porque Deus tem uma grande obra para fazer ainda na sua vida e um propósito diante da sua vida. Não desiste, porque no seu colo também tem outros aí ao seu redor que estão precisando de você. Não desista, porque tem outras pessoas que olham para você, muitas vezes até como inspiração. Não desista, não desanime. Mantenha o foco, porque tem Sanbalat e Tobias. Eu não sei se você lembra dessa história. Neemias estava pronto para reconstruir os muros. Sanbalat e Tobias, desiste, não vai conseguir. E Neemias fala algo para eles, e eu quero falar para vocês nessa noite. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Se alguém chegar para você com palavra torpe, palavra de desânimo, palavra que vem para tirar o propósito de Deus na sua vida, você tem que falar, olha meu amigo, estou numa grande obra, não posso parar não. Vou citar aqui, temos aí 6 minutos. Alimente sua mente com palavra. Primeiro, tenha propósito. Segundo, alimente-se com palavra. Opiniões mudam, mas a palavra permanece para sempre. Se você ouvir sermões da década de 90, de 1900 e bolinha, você vai ver um bocado de opinião e um bocado de doutrina. Mas se você ouvir a palavra de Deus que está ali, elas permanecem para sempre. Por isso, a Bíblia fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Terceiro tópico para a gente vencer isso e crescer. Expanda internamente. Ou seja, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Antes de você se preocupar com trabalho, ministério, milagres, influência, multidão, comece a crescer em sabedoria, intimidade com Deus, graça, caráter. Primeiro, aqui dentro, porque os desafios de fora, você vai conseguir passar e atravessar com mais facilidade. Eu não sei se você já ouviu falar da história do bambu chinês, que passa 5 anos crescendo para baixo. E depois, desses 5 anos, nem 1 centímetro aparece. 5 anos plantando. E depois de em 5 semanas, ele cresce 27 metros.
5 anos só crescendo para baixo. Em 5 semanas, ele cresce até 27 metros. Ou seja, amadureça, se inunde da palavra do Espírito Santo. Antes de pensar nisso, em aquilo, comece a crescer o caráter de Deus na sua vida. E para a gente encerrar, eu quero encerrar com o texto que comecei. Isaías 54, 17. Essa é a herança dos servos do Senhor. Ou seja, herança é proteção, vitória, crescimento e permanência na palavra de Deus. Queria te pedir para ficar de pé. Você não é fruto do ambiente, você é fruto da promessa de Deus. Aleluia!